Se você não tem o SharePoint ou se você tem e subutiliza, ou pior, tem e não está utilizando, com certeza você está perdendo dinheiro. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que é o SharePoint e como ele pode potencializar a operação da sua empresa. O SharePoint ele vai atender a três grandes áreas. Ele pode atuar como uma intranet, ele pode atuar também como um GE de gestão eletrônica de documentos e ele pode atuar também como uma base de dados. E, obviamente, ele pode atuar nesses três pilares simultaneamente ao mesmo tempo. Vamos falar primeiro de intranet. Intranet é um conceito de um portal e tudo em um só lugar. Aí na sua empresa, provavelmente, como em toda empresa, surgem frases como fulano, onde está tal documento, onde que fica tal arquivo, e você consegue unificar todos os arquivos que você quiser, toda a comunicação em um portal para que colaboradores da sua empresa como um todo ou de forma departamental, por exemplo, consigam ter ali uma intranet para ter informações, arquivos, tudo centralizado. Vou te mostrar um exemplo de uma intranet. Essa aqui é um exemplo central de RH, onde eu tenho várias guias aqui em cima de interesse de uma área de RH. Tem uma página inicial onde eu tenho várias informações, então você consegue construir uma área para se comunicar, para colocar notícias aí relevantes, informações relevantes para os colaboradores da sua organização, do seu departamento. O SharePoint, ele pode ter vários sites diferentes, ou seja, várias intranets ali diferentes, não precisa ser uma única. Você pode fazer para a empresa inteira, você pode fazer para vários departamentos, enfim, como melhor for para a sua empresa, mas é claro, faça de forma organizada para que não seja também, né, um mundo de sites onde seus colaboradores mais vão se perder do que ajudá-los. Então eu tenho aqui uma página inicial e cada componente desse a gente chama de web parts. E se eu clicar aqui em editar, eu vou ter diversos tipos de web parts, banner, links rápidos, arquivo de mídia, biblioteca de documento, posso embedar painéis do Power BI, vídeos do YouTube, do stream, texto, enfim, tem uma gama aqui de web parts para eu ir montando a minha intranet de acordo com a minha necessidade. Na próxima aba aqui eu tenho solicitação de férias com um aplicativo do Power Apps embedado aqui dentro. Ele sabe que sou eu que estou logado, né? Obviamente, porque também o ambiente Microsoft sabe que sou eu que estou logado. Então eu posso vir aqui agendar minhas férias. Aqui na linha, como a gente trabalha muitas pessoas em muitas cidades diferentes, cada um tem direito a um feriado municipal, a pessoa pode solicitar o seu feriado municipal e ela pode ver aqui o histórico de férias que ela tirou, tudo bem? Então aqui eu tenho nossos indicadores. Isso é um painel de BI embedado aqui dentro da intranet. Esse painel é um painel fictício, é um produto que a gente tem, mas os dados são fictícios. Então, vou fazer gestão de banco de horas, por exemplo, veja aqui os indicadores de banco de horas do nosso time. E aí eu tenho aqui documentos. Todo site ele vai ter uma biblioteca de documentos, arquivos e pastas, como a gente está acostumado, mas aqui dentro da sua intranet. E eu vou ter também a parte de listas aqui, quando eu tenho vagas internas. Esses dados aqui de vagas são fictícios, ok? Então, eu tenho aqui listas, que eu tenho colunas, e eu consigo cadastrar aqui informações. E aqui em benefícios também eu tenho uma outra lista aqui dentro. Então, esse é o conceito de intranet, concentrar todas as informações que um departamento, uma empresa precisa, colaboradores necessitam, em um só lugar, para que a gente ganhe tempo. Todo mundo sabe, quando eu preciso fazer qualquer coisa de RH, eu entro lá na central de RH, e aí tudo que eu preciso solicitar férias, arquivos, tudo estará lá dentro da central de RH. Beleza? Então, a intranet com certeza vai ajudar o seu time a ganhar bastante tempo sabendo onde estão as informações e arquivos que eles necessitam. Outra vantagem da gente fazer intranets no SharePoint é que a gente está no ambiente Microsoft, então tudo integrado com o ecossistema Microsoft. Se você usa o Teams, por exemplo, se você tem Microsoft 365, Office 365, provavelmente a sua empresa se comunica através do Teams, ferramenta que você passa o dia todo na frente dela, e o SharePoint, obviamente, como uma solução Microsoft, está todo integrado com o ecossistema Microsoft. Por exemplo, quando eu venho no meu Teams, aqui dentro de equipes, eu tenho aqui, ó, Central RH. Quando eu crio um site no SharePoint, ele cria uma ideia de grupo do Office 365. O que é isso? Aquelas pessoas que pertencem ao site que eu criei, elas formam naturalmente um grupo do Office 365. Esse grupo do Office 365, ele ganha também uma equipe aqui dentro do Teams. Então eu posso vir aqui e me comunicar, fazer postagens aqui para me comunicar com as pessoas, né, que fazem parte daquele grupo do Office 365, que estão presentes naquele site. Os arquivos que eu tenho aqui são os mesmos arquivos, obviamente, que eu tenho lá. É a mesma biblioteca. O que eu mexo aqui, obviamente, reflete lá e vice-versa. É a mesma coisa. São janelas que olham para o mesmo lugar. E, por exemplo, se eu criar um planner, eu vou salvar aqui um aqui do planner, e aí eu vou criar aqui um quadro no planner. Vou criar básico. Ele já vem aqui atrelado ao meu grupo do Office 365. Automaticamente, quando eu criar esse planner, todas as pessoas que fazem parte do grupo, do site, dessa equipe, elas também vão fazer parte lá do meu planner, a gente pode administrar tarefas por lá, tá bom? Então, quando eu faço uma intranet, ela já está toda integrada com o meu ecossistema da Microsoft. Isso também é uma outra grande vantagem de fazer intranet no SharePoint. E eu vou te mostrar mais alguns exemplos de
intranet. Essa é uma intranet que nós criamos para um cliente, eu posso te mostrar aqui porque está todo descaracterizado. O cliente ele tinha uma intranet numa outra solução e ele queria replicar exatamente aquele design, aquela carinha que a intranet dele tinha para dentro do SharePoint. Então nós fizemos todas as personalizações necessárias para que tivesse a mesma carinha, porque ele já tinha dezenas, centenas, milhares de colaboradores já acostumados com a experiência daquela intranet. Então, eles quiseram que fosse exatamente igual. Então nós personalizamos aqui para eles. No SharePoint você pode usar tanto aquelas web parts que eu te mostrei, quanto personalizar, né, aqui a intranet do jeito que for necessário. Tem uma outra intranet que nós fizemos para um outro cliente também, que está tudo descaracterizado, tá bom? Os textos, que está tudo descaracterizado, que aí já tem mais uma ideia de uma intranet com um GED, né, uma gestão eletrônica de documentos, que já vai falar de LGPD, de documentos sensíveis. Então, tudo que era armazenamento de documento, aqui tinha uma intranet para isso, aqui nessa empresa que a gente fez, tá bom? Mas a mensagem é, a gente consegue personalizar o SharePoint do jeito que o cliente precisar. Já pegando o gancho, passando para o próxima ideia que o SharePoint atende, que é a ideia de GED, né, gestão eletrônica de documento, que são conjuntos de pastas e arquivos, e aí, obviamente, com uma camada de governança. A gente sabe que documentos em empresa tem sua sensibilidade, tem níveis de acesso, então você precisa não só armazenar arquivos em pastas, mas você precisa também trazer essa camada de governança, e o SharePoint faz GED muito, muito bem, né, atende muito bem a esse propósito. Então, o GED aí é um conjunto de pastas e arquivos com governança, tá bom? Vou voltar aqui para a nossa intranet de exemplo, e aí quando a gente clica aqui em documentos, a gente tem aqui várias pastas, e eu posso criar aqui tanto novas pastas quanto arquivos, ok? E aí, um dos pontos interessantes que a gente tem aqui é uma parte de sincronização. Eu posso sincronizar todo esse site ou alguma pasta específica, ou algum arquivo específico, eu posso escolher o que eu sincronizo, mas se eu clicar, por exemplo, aqui em General e clicar aqui em sincronizar, o que vai acontecer? Eu já sincronizei para a gente não ter que fazer essa etapa aqui no meio do vídeo. Quando eu sincronizar, a pasta que eu sincronizar, ela vai aparecer aqui, ó, no meu caso, dentro de Lean Solutions, que é o nome da minha organização. Aqui tem as pastas que eu tenho sincronizadas. Então aqui sempre vai ser o nome do site, hífen, o nome da pasta, tá bom? E essa pasta, ela nada mais é do que uma janela lá para aquela biblioteca que está dentro do SharePoint. Beleza? Então eu tenho um arquivo aqui, ó, simulador de salários, e esse arquivo está aqui também dentro da minha pasta, aqui no meu site, tá bom? Na verdade ele está aqui, né? Lá no meu Windows é uma janela que olha para cá, sincronizada com o meu SharePoint. Além de sincronização, a gente, mais uma vez, né, a gente está todo integrado no ecossistema da Microsoft, o que me permite fazer trabalho simultâneo. O que eu quero dizer? Vamos lá. Quando eu venho aqui no meu Central RH no meu computador e abro ele, vou abrir esse arquivo. Eu abri meu arquivo e ele é um arquivo que ele está, na verdade, lá na nuvem. E eu vejo isso, por exemplo, o salvamento automático desse arquivo está ativado. Esse salvamento automático só estará ativado se o seu arquivo do Excel, do Word, do PowerPoint, ele estiver salvo no OneDrive ou numa biblioteca de documentos ali, né, de uma intranet, de um site do SharePoint, tá bom? Então, ele está lá, eu abri aqui através da pasta, mas no final das contas eu abri aquele arquivo que está lá naquela biblioteca de documentos da central de RH, beleza? E o que eu digo sobre trabalhar simultâneo? Eu abri, né, aqui no meu computador e eu vejo que o Felipe está logado neste arquivo, ok? Nesse Excel com esse arquivo aberto. Vou deixar um pouquinho de lado aqui, tentar fazer assim, e eu vou abrir um navegador aqui. Esse navegador que foi aberto numa guia anônima, que ele tem aqui, ele é pretinho aqui em cima, eu estou logado numa conta da Joana, né, uma personagem nossa aqui da Lean. Estou aqui na central de RH também, e eu vou abrir o mesmo arquivo, documentos, vou clicar aqui em General e vou abrir aqui o simulador de salário de RH. Obviamente, como eu estou num único computador, eu não consigo abrir os dois no Excel instalado, mas funcionaria da mesma forma que eu vou mostrar. Se você e seu colega abrirem em computadores separados, ele abrir no desktop dele e você no seu, desde que seja um documento sincronizado, né, que esteja aí lá na intranet, no GED da empresa, vai acontecer o mesmo efeito que eu vou te mostrar aqui. Então percebe só, quando eu estou no navegador preto, eu estou na conta da Joana. Quando eu estou no Excel instalado, eu estou aqui usando como Felipe e Joana. Percebe que aqui no meu, Felipe, eu vejo que a Joana está aqui dentro, tá bom? Eu consigo ver, inclusive, onde a Joana está aqui dentro. Ó, quando a Joana clica aqui na célula P5, se eu voltar aqui, eu vou ver que a Joana está aqui na P5. Eu vejo onde ela está clicada, inclusive. Isso é muito legal. Trabalho simultâneo, há alguns anos atrás, em arquivos de Excel, Word, era um problema nas empresas, né? Porque um fazia uma alteração, aí outra pessoa também fazia simultâneo, depois qual que era a versão correta, tinha que juntar aquilo, então isso era um problema nas empresas. Então, eu consigo aqui trabalhar de forma simultânea. Inclusive, eu consigo aqui, por exemplo, ó, via numa célula, vou mudar aqui para o cálculo de salário. Consigo aqui vir, inclusive, falar assim, olha só, clico com o botão direito, venho aqui em novo comentário, consigo aqui referenciar as pessoas. E aí, eu vou
marcar aqui para ele atribuir a Joana e vou aqui submeter. Quando eu faço isso, esse card ele passa a ficar aqui dentro de comentários, com a Joana referenciada. A Joana vai receber um alerta lá no ambiente dela, e esse comentário que eu criei, atribuir a Joana, ele aparece aqui na conta, obviamente, da Joana também, para ela poder ver. Ela pode aqui responder, falar que corrigiu, ela pode marcar aqui como feito, né, como uma tarefa resolvida. Então você realmente consegue trabalhar aqui de forma simultânea. A título quase de curiosidade, e a simultaneidade é um problema que muitas empresas ainda enfrentam. Recente, eu estava num cliente para analisar uma solução que ele queria, e nas conversas ali ele me falou: contratei um GED. E eu sabia que eles tinham o Microsoft 365. Quando ele falou isso, eu pensei, fez besteira, porque contratou um GED sendo que você tem SharePoint, não faz muito sentido, né? Aquele cliente já tem o licenciamento do SharePoint e era questão de implementação do GED lá na empresa. Mas eu só pensei, falei, tudo bem, né? E conversando com ele ali sobre o GED dele, lá no GED que ele contratou, duas pessoas não conseguem trabalhar simultâneo no arquivo. As pessoas têm que fazer um conceito antigo que existia de check-in e check-out, ou seja, um tira o documento ali, bloqueia ele, faz as edições, depois devolve o documento e libera para outras pessoas editarem. Isso é um conceito bastante antigo, né? O SharePoint já teve esse conceito no passado, mas isso é antigo. Aqui eu consigo hoje, já há algum tempo, trabalhar de forma simultânea, que é muito mais eficaz. Então, esse cliente gastou dinheiro, investiu, sendo que ele tinha uma solução muito melhor em casa, tá bom? Outro ponto aqui, muito interessante do GED no SharePoint, é todo o controle de versionamento. Quando eu vou nos três pontinhos de um documento e venho aqui em histórico, eu consigo ver todo o versionamento deste documento. Quem modificou ele, quando foi modificado, tá? Consigo clicar aqui e acessar aquele documento. Então, eu salvo aqui todo esse histórico, e esse histórico ele pode estar aqui expirando, nunca expira. Isso pode expirar depois de algum tempo, eu posso escolher quantas versões eu vou deixar aqui, tá bom? Isso é tudo parametrizável de acordo com as exigências com a operação da sua empresa. E é claro, eu também, quando eu venho aqui no documento, tanto aqui no navegador quanto aqui no Excel instalado, se eu clicar nessa setinha para baixo, histórico, eu vou ver todo o histórico, aquele mesmo histórico que eu vi lá, eu vejo aqui, e se eu vou clicando, eu vou vendo aqui as modificações que foram feitas, tá? E percebe que ele até abriu uma outra janela aqui para mim, beleza? Do histórico. E se eu quiser, eu posso recuperar, eu posso mandar substituir, né, para voltar. Talvez alguém errou alguma coisa, você quer voltar uma revisão anterior, você vem aqui e fala para restaurar o documento, ele vai restaurar para você a versão, beleza? Esse aqui eu posso fechar. Então, mais uma vantagem de se fazer o GED no SharePoint. Eu tenho também gestão de acesso e níveis de permissão. Quando eu venho no meu site de intranet, eu tenho aqui, ó, os membros, né, os participantes do meu site, as pessoas. E eu notei aqui, nativamente, proprietários e membros. Eu posso criar outras categorias aqui e eu posso aqui parametrizar para essas categorias terem permissões e acessos diferentes. Eu posso colocar membros, por exemplo, para não poderem excluir os documentos. Eu posso colocar as pessoas para verem só o que elas submeteram de documentos. Enfim, eu posso fazer várias parametrizações aqui dentro, tá? Nessa ideia de permissão do que cada um pode fazer com o documento, só visualizar, excluir, editar. Então eu posso fazer isso tudo aqui dentro do SharePoint também, que é trazer essa camada de governança. E eu tenho também a parte de aprovação de documentos. Então eu consigo fazer com que um usuário, assim que ele colocar um documento ali dentro, criar ou colocar um documento ali dentro da pasta de documentos da nossa intranet, ele não fique automaticamente disponível para todos os usuários, que ele fique como um rascunho, e aí os proprietários do site, eles vão receber ali uma notificação que eles têm documento para analisar, e aí você pode aprovar ou reprovar aquele documento. Assim que um proprietário do site aprovar, aquele documento fica disponível para que todos os outros usuários do site vejam, é claro assim, todos de acordo com como é que está parametrizado o seu site, né? Vai ver quem puder, obviamente, ver. E aí, eu até deixei anotado aqui, né, personalização de web parts, para mostrar para vocês um outro projeto que a gente fez, né? Mais uma vez, é um projeto que está todo descaracterizado, estou mostrando aqui o que pode ser mostrado, obviamente, que a gente fez as web parts personalizadas. Você consegue aqui desenvolver, codificando mesmo, web parts personalizadas de acordo com a demanda que você tenha, que o usuário, a empresa tenha. Então, a gente fez aqui também, são web parts personalizadas, mas voltadas para um GED, onde aqui você tem filtros de área, de tipo, de assunto, de unidades ali da empresa, a parte de documento. Pode buscar aqui por nome de documentos também. Você pode publicar novos documentos aqui dentro. Isso aqui tinha vários níveis, né? Administrador, quem podia publicar documento, quem podia provar documento, quem podia só consumir, né? Ler documentos. E porque as funcionalidades de GED do SharePoint já são muitas, não atendiam em plenitude a essa empresa, eles queriam que fosse personalizado. Então, quando a empresa, por exemplo, ela ia cadastrar um documento,
ela tinha vários campos que ela colocava nos documentos, até um campo interessante aqui que são chaves, né? Então, até para ficar fácil de pesquisar depois, ali aqueles documentos, filtrar. Então você podia colocar aqui chaves, né, sobre esse documento. Aqui para baixo você rolava, tinha vários campos que a pessoa colocava sobre aquele documento. E aí aquele documento ia para aprovação e tudo mais. E depois, quando uma pessoa ela entrava no documento, ela via todas as versões que aprovadas daquele documento, tá? Então dava para fazer várias. Essa solução tinha várias funcionalidades. Um administrador ele podia ocultar uma versão, voltar uma versão, provar uma versão, excluir uma versão. Os leitores só podiam ler ali os documentos, não podiam editar, excluir, fazer nada dentro dos documentos, porque documentos de empresa, a depender do nível, é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas consumam esses documentos, mas que elas não possam fazer nenhum tipo de alteração, porque é um documento que, muitas vezes, de regra da empresa toda. Então, toda essa parte de governança, você consegue tratar aqui dentro do JET, seja com os recursos nativos já do SharePoint, ou que você tenha que personalizar, né, que a gente tem que personalizar no SharePoint o mais possível, ok? E aí a gente entra para entender um pouco mais sobre bases de dados. O que são bases de dados? Voltando aqui no nosso exemplo, eu tenho aqui benefícios. Benefícios é uma lista do SharePoint. As bases de dados aqui do SharePoint, elas vão ser listas, tá? Se você olhar aqui um pouco mais atento, se você nunca viu uma lista, você vai começar a reparar que elas parecem um pouquinho com o Excel. Eu tenho aqui colunas e eu tenho aqui os meus dados, tá bom? É isso que é uma lista. Simples assim. Eu posso aqui adicionar novos itens, posso escrever aqui valor, descrição, enfim, e clicar em salvar, esse item vai aparecer aqui. Posso editar um item desse, obviamente. Eu posso aqui adicionar mais colunas. Essas colunas elas vão ter tipo, texto, opção, data e hora. E aí já começa vantagens de se fazer essas bases de dados no SharePoint. Quando eu digo uma coluna de data e hora, só vai aceitar a data e hora, tá bom? Não é talvez como no Excel, que você consegue colocar, mesmo que você faça ali algumas configurações, você consegue colocar outro tipo de dado ali na coluna. Quando eu falo que é uma coluna tipo pessoa, ele já vai buscar aqui na sua organização todas as pessoas que fazem parte da sua organização. Se é número, somente número, enfim, já trago aqui um primeiro lado de robustez desses dados aqui de uma lista, ok? Outro ponto, por exemplo, eu tenho aqui as colunas de criado, de modificado por, e eu tenho uma coluna aqui que é a coluna de criado por também. Aqui está Joana, criado por e modificado por Joana. Esses são dados que eu não consigo alterar. Então eu sempre sei quem modificou alguma linha aqui dentro, tá bom? Se eu vier aqui editar, clicar aqui, vou clicar em editar, vou vir aqui e vou tirar esse pontinho aqui, só para fazer uma edição, salvar. Ele vai falar agora que esse item foi modificado por Felipe, ok? E eu consigo ver, né, eu consigo ter aqui também permissões. Eu consigo escolher quem vê o quê, quem pode inserir aqui nessa lista, quem pode editar registro nessa lista. O que, se eu pensar no Excel, eu já não consigo fazer, ou pelo menos não é nada trivial de fazer isso no Excel. E eu sei que essa lista está aqui. Ela não pode estar aqui, depois ela muda de pasta. Não, ela vai estar nesse site, tá bom? Então eu trago muita robustez aqui para os meus dados. Então eu tenho essa parte de robustez, eu tenho essa parte de gestão de acesso. Aqui eu posso controlar quem pode ver, quem pode editar, quem pode inserir, posso fazer todo esse controle, beleza? Eu tenho aqui também um outro ponto importante, que é a rastreabilidade, né, dessas mudanças. Quando eu venho aqui no item, clico no botão direito, eu posso vir aqui em histórico de versão. E eu vou ver esse item, todas as versões do que esse item aqui já foi, tá bom? Eu posso restaurar, então, aquela história, quem apagou a linha do meu Excel, quem apagou a planilha do Excel, aqui eu tenho toda essa rastreabilidade, tá, das mudanças que foram acontecendo, tanto com cada registro e quanto com a minha lista como um todo também, beleza? Eu também tenho aprovação desses registros. Assim como você tem documentos, aqui também, quando alguém insere uma informação, eu posso deixá-la como um rascunho, e aí alguém de nível maior tem que aprovar aquele registro, para aí então outras pessoas terem acesso a ele. Mais uma vez, consigo fazer toda essa governança de quem pode editar, quem pode ver, quem pode excluir, tá bom? E aqui na lista também eu consigo fazer algo interessante, né? Mais uma vantagem da lista, que é anexo. Então, quando eu vou adicionar um novo tópico, eu consigo colocar anexo. Consigo clicar aqui e colocar anexos do meu computador, anexos que estão aqui no SharePoint, tá bom? E aí, essa linha, ela fica tendo aqui arquivos em anexo, algo que é bastante útil também. Então, as listas do SharePoint, né, a gente consegue fazer verdadeiras bases de dados se você está salvando dados, né, fazendo Excel aí ainda como base de dados. Te recomendo que você pare e passe a salvar seus dados nas listas do SharePoint. E essas listas do SharePoint, elas atendem muito bem, por exemplo, a gente trabalhar com Power Automate, que é outra ferramenta da Microsoft, elas podem muito bem ser a base de dados de aplicativos do Power Apps, por exemplo, que é outra solução da Microsoft. Então tem muitas vantagens aí de a gente trabalhar com as listas. Então espero que tenha ficado mais claro para você as vantagens que o SharePoint consegue trazer, né? Intranet para você ter tudo num só lugar, informações, arquivos, o GED para você ter pastas e arquivos organizados com uma camada de governança, dados também, fazer ali suas bases de dados com um controle
de quem acessa, né, essa parte de governança, também rastreabilidade de alterações e uma robustez muito maior. Se você ainda não está usando o SharePoint, use, que com certeza você vai potencializar muito a sua operação. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir um favor. Eu queria que você se inscrevesse no canal, ou se você já for inscrito, que você curtisse esse vídeo. Por quê? Porque essa é a forma que você consegue nos mostrar que a gente está produzindo conteúdo de qualidade, conteúdo relevante, e nos incentivar a produzir ainda mais conteúdos como esse para você. Valeu, te vejo no próximo vídeo.